caro, minha cara, começando mais o Elementar Show, esse papo de peso, comigo Marcão Nascimento. E eu sou o DVD Castilho. E hoje com um convidado com muito garbo e mais do que nunca com muita elegância, DVD. Um rapaz muito elegante, pessoa mais educada que já veio desse programa. Olha, Marcão, o melhor sorriso que tivemos. Pelo amor de Deus, salva de palmas. Felipe Heiderich, que beleza. Olha, eu nunca recebi esse elogio, garbo. Muito Pessoa com muito garbo. É quase estrogonófico. Estrogonófico. Não, muito garbo, muita elegância, realmente. Aqui, Felipe, a gente tem um vasto vocabulário e a gente faz questão de usar despejar. o vernáculo. Isso. Eu pesquiso todo em meu alfarrábio de conhecimento, né? Exatamente. E com isso, né, consigo trazer aí vocábulos diferenciados, não é mesmo? É 50% chique e culto e 50% vida louca, também usando aí um termo, uma coisa favela também, né? Que é a nossa vida. Cara, muito feliz de tê-lo aqui, de verdade. Obrigado. Pelo amor de Deus, eu acompanhei mais tua vida nos últimos tempos do que da minha família, provavelmente. É impressionante. Quantos anos já que você tá nessa luta aí, bicho? Pô, desde que tudo aconteceu, vai fazer 6. 6 anos já, anos. cara. Faz mais ou menos isso que eu vejo coisa tua e falo assim, caralho. E vem coisa, né? Porque o algoritmo é uma maravilha. É um turbilhão de emoções, não turbilhão de emoções. Antes da gente entrar em tudo isso e tudo mais, né? Você que tava assim, meu Deus, vai estar escrito aí na descrição que você não é burro. Então você já sabe mais ou menos do que passou aí com a vida do Felipe. Cara, hoje, acho que essa pergunta pra você, acho que é uma das mais legais, né? Das pessoas que vai ser mais legal. Sim. O que você se considera hoje na sua... Porque, né, você teve uma mudança monstruosa de vida. O que você se considera hoje, né? Nossa, velho, acho que nunca me fizeram essa pergunta. Literalmente. A gente vai nessa linha. Não, mas literalmente, eu achei, não sei o que eu me considero, um sobrevivente. Cara, olha... Eu acho que é a melhor definição. Acho que é uma bela Porque definição. se for falar marido é questionável, né? Se for falar pai, questionam. Se for falar pastor, questionam. Então, não sei. Acho que um sobrevivente. E escritor também, né? Ah, é verdade. Eu também escrevo. Esqueci. Olha, Uma profissão só. Esqueceu. Gente, eu nem trouxe um livro. Que já é uma grande... Você não trouxe o seu livro. Não não, trouxe. vamos parar Mas e a gente vai fazer, a gente vai marcar esse... segunda. A gente vai ter que marcar um negócio que a gente tava falando antes, de um almoço. Um negócio que a gente vai precisar desse livro aí. Depois verdade, a gente quer muito ler esse negócio aí. O senhor está de mudança para São Paulo, então? O seu pai. Né? Está de mudança para São Paulo agora? Cheguei tem uma semana, entendeu? Ainda tá... Tô com problema de coluna, né? Porque eu carreguei a mudança. A gente, quando chega numa idade assim que a gente não pode gastar muito, porque tiraram tudo da gente, a gente faz a mudança. E a gente coloca a conta na coluna, no nervo ciático, entendeu? Então eu fiz tudo, tô montando tudo. Criado na roça, né? Então eu cuido de tudo, instalação, montagem. E aí o apartamento tá de perna pro ar. Eu posso imaginar, né? São as duas coisas que mais infernizam a vida de alguém, é reforma e mudança, realmente. Quando puder evitar, evite as duas, porque é tira férias impressionante. na Disney, né? Exatamente. Tá acontecendo. Enfim, mas essa mudança toda também é meio que pra sair daquele, né, do ambiente e tudo mais. O Rio de Janeiro acabou o ciclo lá. As pessoas estão saindo do Rio de Janeiro pelo caos que a cidade está, né? Eu sempre fui uma pessoa que defendeu o Rio de Janeiro, mesmo não gostando de morar lá. Eu sempre dizia, a violência, o que pregam aqui é mais mídia do que realidade. Nós chegamos num ponto que não. Tá caótico mesmo. Então eu tenho amigos conhecidos, tá todo mundo saindo do Rio. Mas eu ficaria lá. Mas eu acho que eu sempre quis vir para São Paulo e fechamos um ciclo lá. Um ciclo muito tenebroso. E ele começou com eu saindo do apartamento onde eu fiquei cativo 4, 5 anos. Eu saí daquele apartamento, fui para um outro, foi o primeiro passo que eu dei. E aí agora eu troquei de cidade. Você considera então essa mudança assim, não só uma mudança de casa, de cidade, mas é um ponto de mudança, uma mudança de vida. É literalmente isso, é um novo ciclo, entendeu? Que para dar mais gás, para dar mais energia, para fechar outros contratos, para cuidar de alguns novos projetos que estão todos acontecendo aqui em São Paulo. Então seja a minha editora, que é aqui, que eu lancei um livro tem 2 meses, vai sair um daqui a 1 mês. Tem o da história no final do ano e tem um filme que vai começar a ser filmado. Então as produtoras são sediadas aqui, no Brasil ficam em São Paulo. Então eu quero acompanhar tudo isso de perto.
mas também por São Paulo ser muito diferente. As pessoas, por mais que tenham bairros mais interioranos, as pessoas não ligam muito para quem você é. Entendeu? Aqui em São Paulo eu posso tranquilamente ir num restaurante e comer à vontade. Por exemplo, eu tava num restaurante agora, né? Uhum. Vocês me mandaram buscar lá. Tava um ex-BBB do meu lado, comendo. E assim, super de boa. No Rio a gente não consegue isso. Existe um assédio, seja pro bom, seja pro mal. E aqui em São Paulo as pessoas são muito tranquilas. E como há muito tempo eu não vivia isso, é algo muito legal. Você, como teve o seu rosto na mídia durante muito tempo Sim. e sendo ali massacrado, tudo, você sente ainda que as pessoas lhe reconhecem e você sente esse assédio? Não mais de uma forma pejorativa, de uma forma ruim, não mais. Uhum. Entendeu? Desde que eu ganhei o processo, não houve uma pessoa fisicamente que chegasse até perto de mim para dizer qualquer desaforo ou fazer qualquer insinuação. A internet é uma terra de ninguém, Claro. que não é de ninguém. Tem muitos processos aí para relatar isso. Mas atrás, um exemplo que eu estou usando aqui, tranquilo, não é partidário, mas, por exemplo, Sérgio Reis. Atrás do telefone, o cara mandava destronar o Supremo. Quando botou a cara, tá na cama. No telefone é um leão, né? Pessoalmente Entendeu? é um gatinho. Não tô falando nada de política, eu tô dizendo que ele reflete... De atitude, não é? Ele reflete esta geração, e ele nem é desta geração. Entendeu? Que atrás do teclado xinga, ameaça, manda esquartejar. O que eu recebo de gente, assim, olha, eu oro todos os dias para que você seja assassinado e morto. Jesus. Entendeu? Que Deus te perdoe. Eu oro, né? Eu oro. Que Deus- o Senhor receba Que Deus te elimine, né? Não. Eu oro que o brincadeira Senhor te isso. perdoe, mas te leve com um câncer. Isso Meu é muito Deus. comum. Isso é muito comum. Só que essas pessoas, elas são assim por trás do teclado. Quando quebra o sigilo, que é muito fácil hoje, e eu só mando no direct: oi fulano, como é que tá sua mãe fulana? Como é que tá seu filho fulano? Na rua tal, aí a pessoa entra em desespero, bloqueia e apaga o Instagram, apaga tudo. Só que não funciona assim. Entendeu? Tá lá, registrado, lá. bonitinho. As próprias redes sociais, elas dizem, mesmo que você exclua, caso a justiça peça, nós enviaremos todo o histórico. Mas, ô Felipe, o assédio, ele pode ser bom e ele pode ser ruim, mas ele pode ser bom também. Sim. Então, no trato pessoal com as pessoas, tem muita gente que te reconhece Sim. e vem te dar força, te dar alguma boa palavra? Muito, muito. E tá sendo muito legal. Porque assim, eu passei 35 anos falando para um nicho, o nicho evangélico. Eu fui uma das figuras mais conhecidas do meio evangélico. Eu viajei o mundo pro meio evangélico. De 2016... Você teve um dos maiores eventos do meio evangélico, que foi o seu casamento, inclusive. Foi o É? maior. É? Foi o maior evento. Foi um negócio que eu que era fora do meio sabia, porque esbarrou em mim, né? Veio pra mim, de tão grande que o negócio foi. Saiu em todos os blogs de casamentos, evangélicos ou não. Foi traduzido para 7 idiomas. Foi o primeiro casamento viral do YouTube. Então, assim, o negócio foi muito grande. Mas mesmo assim, o nicho que acabava chegando eram pessoas que queriam falar sobre a Bíblia ou sobre espiritualidade. Então, de 2016 para cá, eu comecei a estampar todos os veículos de comunicação independente da religião. Pelo contrário, mais seculares ainda, que eram as capas de jornais, as páginas policiais e de fofoca. Em 2019 é que tudo muda. Então eu acho importante a gente situar agora, para quem tá assistindo, Porque o que aconteceu. tem gente que, assim, eu acabei acompanhando isso por causa, provavelmente, do Cabrinão, né? Cabrinão da Massa, que, meu Deus do céu, eu achei que ele ia dar uma aliviada pro Sérgio Reis. Não deu. O Sérgio Reis ficou travado, o homem é foda. E eu lembro que quando ele fez a entrevista com você, pô, ele é muito duro sempre, né? Ele sempre faz as perguntas mais difíceis e tal. E eu comecei a acompanhar a partir dali e eu falei, cara, esse maluco, se ele for culpado, eu acho que eu tô muito errado, tá ligado? Que tipo, eu tava assim, não é possível que ele tá falando, tô acreditando desse jeito e é errado. Explica mais ou menos
o que aconteceu no dia que você... Explica primeiro quem você era. Você É. era Felipe Heinrich, um pastor celebridade. É, tipo isso, né? Eu era um escritor, um pastor de uma mega church no Rio de Janeiro e viajava o mundo inteiro dando conferências, palestrando sobre relacionamentos, casais, famílias. A minha agenda, por exemplo, meu advogado falou agora porque a gente está processando o Estado do Rio pelo que eles fizeram comigo. Porque no meu caso não houve investigação, mandaram me prender sem nada. E aí, o Estado, a gente está processando o Estado falou, mas não dá para garantir que ele tinha uma agenda lotada. Aí eu peguei meu histórico de e-mail, só do mês de janeiro de 2016, eu tinha 480 convites. Caralho. Um ano e pouquinho de agenda aí. Um ano e pouquinho só em um Em um mês. Em um mês. Aí eu mandei para minha advogada, eu falei assim, você quer o resto do ano? É. Porque a minha agenda era definida com 2 anos de antecedência. Então eu cheguei nesse patamar. E era uma pessoa completamente tranquila de ir pro meio da galera, de sentar. As pessoas que me receberam em grandes eventos, elas falavam assim, a gente não estava acostumado. Que você ia para casa tomar café com a gente. Entendeu? Porque eu sou da roça. Não existia aquela barreira do pastor, o homem santo, distante, colocado numa redoma e o público Então, sem acesso. se você pegar os textos que eu já escrevia na época, eu sempre falava isso. Entendeu? A minha última postagem na rede social, antes de eu ser preso, ela depois contra mim. Porque as pessoas falavam, tá vendo? Olha só, porque eu disse assim, não me considero melhor que ninguém porque o meu pecado é diferente. E tipo, era uma coisa que eu sempre pregava. O povo gosta de pegar Aí todo mundo, coisinha. tá vendo olha lá, ele tava se acusando e tal. E não, eu nunca me considerei melhor do que ninguém, porque o meu problema, o meu calcanhar de Aquiles, a minha deficiência, a minha mazela, fosse diferente da sua. Então, a partir do momento que eu entendi isso, nada enche os olhos, nada, sabe, te envaidece. E você ficando famoso e vídeos seus viralizando, né? De algumas pregações, eu posso dizer? Pode. Algumas pregações suas que viralizavam, aí que isso acho que estourava até um pouco a bolha e você ia ficando mais famoso. E aí teve o advento do casamento gigantesco. Isso. E que foi num lugar pequenininho. É porque o vídeo, né? Edição é tudo, Fica né? bonito, fica chique demais. Meu casamento ia acontecer na praia. Ela também era muito famosa no meio? Na Não. realidade, não. Na realidade, ela tinha escrito um livro que estava na primeira tiragem, tinha vendido poucas cópias, mas ela tinha passado por um problema de saúde. Então, ela estava se projetando em cima de contar a história sobre isso. Mas, para você ter uma ideia, se eu não me engano, na lua de mel, ela foi para a lua de mel com 17 ou 30 mil seguidores. Voltou com 1 milhão em 7 dias. Rapaz, a lua de mel proporcionou... Você era a Anitta do gospel, né? Então, mas Você tocava o negócio... Mas olha só, e a lua de mel foram 7 dias. Pra você ver a proporção. Não havia ninguém no gospel que não estivesse falando, e até no secular, sobre isso. Entendeu? E eu falei, vamos administrar isso, né? Meu pai, que me criou, ele tinha muito disso, né? Ele me levou para o interior de Minas Gerais, bem roça. Então ele falava assim, tem um pedaço de terra aqui, vou plantar café. Plantou café, entre uma colheita e outra ele plantava milho, plantava arroz, plantava batata. Aí começou a ter lucro, ele foi comprando as terras do lado. Aí começou a contratar os chamados meeiros, né, os profissionais da roça, que cuidam da terra por meio. E aí as pessoas começaram a ficar doentes, porque não tinha médico. E aí o que ele fez? Ele comprou um livro de anatomia, estudou o corpo humano, foi ser dentista, arrancava dente, aplicava anestesia e não sei o quê. Quando tinha problemas nas cidades vizinhas, chamavam ele, porque ele tinha decorado o corpo humano. E aí ele está cuidando de dente, mas não tem material para fazer a amálgama, obturação. Ele foi minerar ouro, aprendeu a fazer o acrisolamento do ouro. Gente, seu pai é o Rodrigo É o Hilbert Rodrigo Hilbert da velha geração. Era assim, era Caralho. assim. E aí ele começou a fazer coroas de ouro. Já que eu sei fazer coroas de ouro, já que eu estou minerando ouro, acho pedra, ele começou a fazer joias. Então eu cresci nisso. E ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. Ele nunca teve um dia de escola. Então, assim, eu fiquei poucos anos com o meu pai, porque ele morreu, eu tinha 8. Mas desde que eu me entendo por gente, ele me levava para a roça, eu tinha que saber todo o ciclo de plantação, tudo sobre gado,
tudo sobre lavoura, tudo sobre tudo. Então, até hoje, as pessoas falam assim, qual assunto que te interessa? Eu falo, qualquer coisa me interessa. Eu me interesso sobre... Porque meu pai era assim. Que na realidade era meu avô, né? Que me criou junto com a minha avó lá no interior. Caraca, bicho. É muito lindo. É muito gostoso fazer parte de uma... Então, assim, quando eu falo, tô mudando, mas eu tô instalando o chuveiro, tô consertando a máquina de lavar, tô montando os móveis, tô rejuntando o banheiro, pintando a casa, entendeu? Fazendo um jardim vertical numa parede, ripando tudo. As pessoas falam, isso é absurdo. Pra mim é natural. Pra mim é natural. E essa essência eu levei pro casamento. E diante das câmeras, isso ficava muito incrível. E eu falava, gente, a minha vida é... Até hoje eu tenho dificuldade de fazer stories. Porque eu falo, cara, a minha vida é muito sem graça. É difícil. E todo mundo fala, mas não é. Não é. Eu falo, é. O casamento foi em que ano? 2013. E depois de quanto tempo de casado que a coisa começou a ficar diferente? Quase 3 anos. 3 anos. Foi muito perto de tudo que aconteceu, né? Pelo que eu vi você falando. Tipo, parece que não... Quando começou a dar realmente diferença nas coisas, já foi quase na época que deu uma merda, né? Na realidade eu fui pego de surpresa. Pra você tava tudo bem, teoricamente. Pra mim o que tava precedendo o evento eram confusões ou brigas normais. Tá. Que jamais passaria pela minha mente qualquer outra coisa. Entendeu? Até porque eu sou daquela filosofia, casou vai morrer casado. Então... Vamos se ajustar, vamos E conversar. pelo conservadorismo e pelo tradicionalismo do evangélico é isso mesmo, exatamente. não é? Muita gente ainda encara o divórcio como um pecado... Capital. Não é? Capital. Você vai em muitas igrejas, talvez aqui em São Paulo em menos frequência, mas o resto do país não é assim, que a pessoa divorciada ela não tem lugar na igreja. Não. Tem a sociedade das senhoras, tem dos homens, tem dos jovens, tem dos casados, dos jovens casados, não tem dos divorciados. Então essa pessoa não é casada e ela não é jovem, porque jovem seria solteiro. Então ela não se encontra. E quando acontece um divórcio no meio da igreja, é um escândalo. E normalmente as igrejas não sabem o que fazer com essas pessoas. Eu passei por um divórcio e eu era de uma igreja evangélica. Eu estava no meio de uma igreja pêsames. Sabe? E eu ouvi de gente chegando para mim e falar, você tem que lutar pelo seu casamento. Você tem que restaurar o seu casamento. Eu falei, querido, você não sabe o que aconteceu. Não vai ter como. Não vai ter como mais para frente. A gente vai até poder entrar nisso de novo para você entender. E eu ouvi gente falando pra mim, você está rumando a passos largos para o inferno dos divorciados. Então, eu só vou abrir um parênteses pra te trazer de volta pro céu, entendeu? Já que você já tá lá no inferno. Esse inferno que as pessoas falam na igreja, ele não é um inferno bíblico, tá? Esse é o ranço de Dante. Alighieri Dante, que escreveu o inferno de Dante, o purgatório e o paraíso. Essa conotação de inferno foi ele que escreveu isso no século, acho que XV, século XV. Isso é um auge do escritor, né? Você Cara, criar uma imagem de inferno para o mundo inteiro pro resto da história. Exatamente. As pessoas quando falam do inferno hoje, elas não se referem àquilo que a Bíblia fala, e sim ao que Dante, que escreveu anteontem, está dizendo. Então, desculpa, não existe um inferno para divorciados. Lamento te tirar de lá. Não, mas eu acho que eu nem sei sair de lá, né? Acho que eu nem sei como fazer. O interessante é que a pessoa que falou isso pra mim, passado alguns tempos, essa pessoa, a esposa dele pegou ele no Tinder. Pegaram e mandaram o print pra ele. E ele se divorciou. E aí eu tive que mandar uma mensagem pra ele me solidarizando. Bem-vindo. Bem-vindo ao eu falei inferno. pra ele, mas será que é possível que nem no inferno dos divorciados eu vou ter sossego, vou ter que te encontrar lá? Sabe? Não a gente não pode perder essas oportunidades Não que a pode. vida nos oferece. Eu diria de uma forma muito mais pastoral e bíblica, como diria o apóstolo Paulo, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que julga. Bonito. Bonito. Então, assim, conta pra gente a surpresinha que você teve de um dia pro outro. A tua agenda sempre socada, né? Só que eu tava aqui em São Paulo. Dia 10 de junho eu estava fazendo uma conferência em Sorocaba. Dia 11 de junho de 2016 eu estava fazendo uma conferência em Campinas. Viajei a noite inteira porque dia 12 de junho, dia dos namorados. Era um domingo, era festa da igreja e aniversário da minha então esposa.
Então foi uma festa na igreja, apresentação de crianças, ceia. E tem vários vídeos, fotos da gente celebrando lá, ela comigo, a criança, um monte de gente, festa, vídeos dela ganhando presente, comemorando, tudo mais. Isso domingo. Voltamos para casa, normal. Segunda-feira eu acordo, porque eu vinha de conferências, vou para a empresa, cuidar das empresas, chego, segunda-feira à noite, normal. Terça-feira de manhã eu acordo, ela ainda tá na cama, saio para trabalhar. Quando eu chego no final da tarde, terça-feira, dia 14 de junho, ela fala assim, a gente tem que conversar. Eu falei, beleza, o que foi? Ela senta aqui. Um sofá que a gente ia na sala. E aí, a casa silenciosa, mas até então. E aí ela fala, a criança foi estuprada. E aí foi um misto na hora, porque eu não sei te dizer. A criança não era seu filho. Não era meu filho, filho dela. E aí mas foi eu que criei. Sim. Entendeu? Então já era teu, né? Exatamente. Ele aprendeu a falar comigo. Uhum. Entendeu? Era eu que levava pra escola, eu que fazia a lição de casa com ele, Sim. entendeu? Quando ele chorava, ele vinha pra mim. Então, e aí, naquele momento, eu não caiu a ficha. Eu falei assim, beleza, pegadinha, cadê a câmera? Porque a gente já tinha participado de alguns programas de TV com pegadinha. Eu entendo que essa seria uma pegadinha de extremo mau gosto. Muito. Mas até então, numa cabeça doentia, eu poderia pensar assim, bom, ela planejou isso que talvez seja a única forma de enganar, de que eu caísse na pegadinha. E aí eu vejo que ninguém sai, não tem ninguém com câmera, além do circuito interno da nossa casa. E aí eu começo assim, é verdade? E aí, quando eu digo é verdade, eu falo, onde ele tá? Ele tá bem, ele tá no hospital, cadê ele? Quem fez isso? Não sei o quê. Preocupação, raiva, tudo junto. Né? Porque nesse momento você pensa, primeiro, a criança tá bem, tá viva? Segundo, tá em que hospital? Terceiro, quem é a desgraça que fez isso que eu vou matar? Porque nesse momento você não lembra que é pastor. Uhum. Desculpa, você pega o seu diploma, É o mais a carteirinha, pré-histórico possível, né? bota dentro da Bíblia, bota a Bíblia debaixo da estante, da cama, e você vai pra cima do sujeito. Posso não ter mais força que o sujeito, mas eu tenho força suficiente pra levantar a mesa e quebrar nele. E aí depois eu pego ele quebrado e levo pra delegacia e me entrego. Princípio. Eu tinha isso, inclusive, quando eu falava dentro do gabinete pras pessoas. E aí ela fala, não, foi você. Pegadinha de novo. Não, e aí não dá, velho. E aí... E eu vejo que ela tá falando sério, e eu tento demovê-la dessa ideia. E até então eu ficava assim, não, ela tá sendo influenciada por alguém. Não é possível que ela esteja dizendo isso. E aí ela fala assim, eu vou sair de casa, ele já tá num hotel com algumas amigas, isso terça-feira à noite, dia 14. Na sexta-feira eu volto para decidir o que fazer. E aí eu tinha certeza dentro de mim que tudo ia se acalmar. Que ela ia ver que era uma besteira. Que ela se confundiu com alguma coisa, sei lá. Porque assim, as minhas redes sociais, ela tinha senha de tudo. Ela tinha senha de todos os meus cartões. Os meus funcionários tinham todas as minhas senhas. O meu assessor tinha a minha senha. A assessora dela tinha. Então assim, a gente nunca, pelo menos a minha, não tinha nada para esconder. Tava tudo ali. Então era tudo muito transparente. E eu falava, não, alguém colocou alguma ideia estapafúrdia na mente dela. E aí eu subi para o andar das suítes, tentei falar com os conselheiros dela, eles negaram a atenção, eles moram em Dallas, e eu mandei mensagem, olha, está acontecendo isso. Entra no circuito, porque ela não está bem. E eles falaram, olha, a gente não vai se envolver. Infelizmente, depois eu descobri que eles estavam envolvidos em tudo, desde o início, Sim. no planejamento. E aí, eu olhei pro lado da cama, ela tomava remédio controlado com muita frequência, e aí eu virei um vidro de remédio dos dela. Escrevi 2 bilhetes antes, né? Deixei um bilhete, eu sempre deixo bilhete, quem me acompanha sabe que eu amo bilhete. E deixei um bilhetinho para ela, dizendo que eu a amava, que amava a criança, que jamais faria aquilo, e deixei um bilhete para os funcionários, dizendo, olha, estou dormindo, tomei remédio para dormir, não me acorde. Só que no dia seguinte, de manhã cedo, eu sou acordado pelos meus funcionários. Isso na quarta-feira. Na quarta-feira, dia 15,
De manhã eu sou acordado pelos funcionários com uma ambulância para me levar para o hospital, porque eu tinha tentado suicídio. Entendeu? E só que eu saio da cama, grogue, mas bem, escolho um casaco, visto, entro na ambulância, vou até o pronto-socorro dentro da ambulância, chego lá, eles me colocam no soro, não precisa fazer lavagem, algumas horas depois, 2, 3 horas, não sei, eu tenho um atestado do médico dizendo que eu estou apto para voltar para casa normalmente. E aí o meu motorista fala assim, não, olha só, a gente precisa voltar de ambulância. Eu falei, não, chama um táxi, né? Ele falou, não, a sua esposa quer que a gente volte de ambulância. E eu falei, tudo bem, mas você acha que eu tô mal? Porque se eu tiver mal, atravessar a rua, literalmente, você está no Lourenço Jorge, que é um hospital do Rio de Janeiro. Se você atravessar a rua, você está no Samaritano, que era o hospital que tinha toda a minha ficha corrida. Então a gente vai para lá, para ter um aval do meu médico e tal. Ele falou, não, ela só para questão de cuidados. Tudo bem. Nunca tinha sido internado para isso, né, e tal. Aí chega a ambulância e estamos indo para casa. E aí começa a trepidar a ambulância, começa e não chega. Aí você tá lá trancado, você não sabe aonde... Não sei de não nada, só tô deitado na maca, porque você tem que ser transportado deitado. Mas eu conheço o caminho. Você sabe que aquela trepidação não é o caminho da tua existe, casa. não existe. A Avenida das Américas não tem buraco. Entendeu? Na Barra da Tijuca, ela não tem buraco. Ela tem sinal, semáforo, farol, como se chamam aqui, mas não tem buraco, não tem ruas de chão, não tem nada disso. E aí eu começo a questionar. Eles falam, não, a gente tá pegando um atalho porque aconteceu algum acidente. Eu não lembro direito, mas eles deram uma desculpa. E como não chegava, eu ameacei levantar. Porque eu já tava, não, peraí, daqui a pouco vai vocês estão armando pra mim? Na realidade, eu nem pensei em armação. Eu pensei assim, poxa, tá doendo as minhas costas. Eu vou levantar, vou a pé, vou chamar um carro, não sei o quê, não vou. Sabe, porque problema de coluna, sacolejando lá. Eu ameacei. Quando eu ameaço a levantar, até então eu não sabia de nada. Eu tava, sabe, estou na Barra, vou pra casa, a pé, sei lá. Um cara de branco que tá dentro da ambulância, eu lembro que era um homem, lembro que tava de branco. Ele aplica uma injeção no meu braço. Eu acordo no dia seguinte, amarrado, praticamente nu, numa maca de ferro, daquelas de filme de terror velha, bem rangente, dentro de um hospício. Gente, isso é Filme assustador. de terror, velho. Filme de terror. Assustador. É um pesadelo. E aí, velho, é muito surreal, porque eu acordo. Primeira reação, porque assim, quando você acorda, você não sabe onde tá. Então, até a ficha cair, que você não tá em casa, ou que você não tá em hotel, ou que você não tá viajando, leva alguns segundos eternos. E aí, de repente, você vê que você tá amarrado. E aí você vê que você só tá de cueca. Você olha pro lado, tem um monte de gente estranha, gritando, berrando, esfregando fezes, jogando as coisas. E aí, a primeira coisa que eu pensei é que eu tinha sido sequestrado. E aí eu começo a gritar por alguém que estava lá, que eu via que estava pelo menos uniformizado ou bem vestido, tentar explicar a situação. Eu falava, olha, o que aconteceu? Eu fui sequestrado, vocês estão pedindo alguma coisa? Entraram em contato com a minha família, com os meus assessores e tal. E aí a pessoa fala assim, não, você não tem família. Você não tem assessores. Eu falava, como não? Você tem certeza? A única coisa que é escrito no prontuário de lá é que eu sou uma pessoa não cooperativa. É a única coisa que escreveram nesse primeiro dia que eu acordo. E colocam lá, ele não tem assessor. Fica chamando por assessor, por secretário, por família, ele não tem. Tá em surto. Exatamente, era uma pessoa perigosa, né? E aí, eu falo assim, como não? Peraí, velho. Eu sou beba, né? Dá um Google. Uhum. Coloca meu nome no Google, pelo amor de Deus. Pega meu celular. Tá lá, assessor, fulano de tal, Aí no prontuário secretário. tá escrito, ele acha que é o pastor Felipe Aires. Tipo assim, complexo. Não, ele acha que existe Google. Tipo assim, mitomaníaco. Ele entendeu? tá parado. Assim, a gente tá em 1962 e ele acha que existe Google, né? E aí, eles falam, não tem ninguém. A gente achou na rua. Você é um risco pra você mesmo. Meu Deus. Risco pra sociedade. E a gente te trouxe aqui pra cuidar de você. E ali começou o meu martírio. A primeira parte do pesadelo.
tudo que aconteceu depois, por mais cruel, chocante de quem veja a história e fale, não, isso aqui é o clímax, tudo isso vira depois. Esse primeiro momento... É ali que você está completamente sem poder fazer nada. Ali acho que você sentiu o desabamento / soterramento. Porque não é nem que as suas coisas desabaram. Você tava soterrado, sem poder fazer nada, sem tipo... As pessoas falam, como é que você conseguiu sobreviver ao linchamento? Como é que você conseguiu sobreviver ao cárcere? Como é que você conseguiu sobreviver à prisão? Ah, não sei o quê. Gente, eu já tinha sido quebrado no hospício. Foi planejado. Eles me levaram para um hospício para me quebrar. Porque eles sabiam que se fizessem qualquer coisa, eu são, eu tranquilo, eu com meu direito de voz, com a mídia que eu tinha, não ia conseguir. Então eles me levaram lá para me quebrar. E as técnicas que foram aplicadas durante o período que eu fiquei nesse hospício eram técnicas da Segunda Guerra. Entendeu? Que eu nem sabia que era possível e nem sabia que existiam. Você que não sabe, assiste Capitão América. Não precisa ir longe. Não precisa ir pra filme muito... Capitão América tem isso, cara. O Soldado Invernal é basicamente isso. Verdade. O Soldado Invernal, ele passa por isso o tempo todo. Eu sofri gaslighting. Eles ligaram uma TV, aquelas TVzinhas pequenininhas, deixando chiando, no máximo, um barulho absurdo perto de mim. Drogas pesadas, que eu não sei quais drogas eram, mas eu sei que eu ficava mais vindo e voltando, eu não sabia o que era dia, o que era noite. E eu tive uma abstinência absurda quando eu fui resgatado de lá. Meu corpo virou uma bomba. Porque imagina, droga, para. Nem pode, né? Não pode. O corpo fica zoadíssimo. Depois. Zoado. Eu desenvolvi várias manchas, que eu ainda tenho algumas, por causa disso. Excesso de drogas num curto período. Caralho. Esse período no tempo foi, hospício, né? 8 dias. 8 dias. Malandro. Mas e se 8 dias desse jeito, tipo... Não, todo mundo falou uma semaninha. Tá. Mano, Tá. sei lá quanto isso deve parecer, tá ligado? Deve, assim, eternidade, tipo, anos, né? Sei lá. Deixa eu te dizer, no 8º dia, eu estava cortando bandeirinha de São João. Lembra que a gente está no mês de junho. Eu estava cortando bandeirinha de São João, sentado, sem questionar mais nada, achando que eu não era eu. As pessoas, muito fácil, você foi quebrado muito fácil. Meu querido, não fui quebrado muito fácil. Pela minha história, você sabe que eu sou difícil de ser quebrado. Tô em pé aqui, hoje. Sou um caso de estudo psiquiátrico, por uma comissão de psiquiatras do Norte. Porque eles falam que eu sou o único caso que não se matou, que passou pelo que passou. O último foi um reitor de uma universidade no Sul, que foi acusado de desviar dinheiro na Lava Jato, que a delegada fez uma besteira, o cara teve um linchamento público, absurdo, ele subiu a escadaria do shopping, se jogou. Depois que ele se matou, aí a delegada, desculpa, foi um engano. Fácil enganar, né? Felipe, como essa instituição que você foi internado, ela continua funcionando? Não só continua, é a mais poderosa do Brasil. Ela tem ramificações no Brasil inteiro. Para você ter ideia, o meu processo contra ele está na mesa do delegado há 5 anos. Não sai da mesa do delegado. Ela é ligada a alguma instituição, alguma igreja, algum órgão governamental? Não, até onde eu sei não. Só uma clínica particular. Clínica Jorge Jaber. Tem espalhadas pelo Brasil. O Jorge Jaber é um dos psiquiatras mais famosos da nação. E a rede deles é uma rede bilionária. Entendeu? Então, assim, hoje tá pipocando na mídia várias pessoas que sofreram internações compulsórias. Mas até então, quando eu comecei a dizer isso em 2016, todo mundo ria da minha cara. Até 2019, as pessoas riam da minha cara. Até ano passado, as pessoas riam da minha cara. Ninguém é internado compulsoriamente numa clínica psiquiátrica. Aí, há alguns meses, teve um ator da Globo que narrou isso. Há algumas semanas, teve uma esposa de um diretor de uma gravadora internacional que narrou isso. E aí todo mundo, então peraí. Se pá. Então acontece isso. Acontece, querido. Basta ter dinheiro. E eu tenho todos os recibos do que foi pago para que eu fosse internado lá. Não deve ser pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro. Mas também dinheiro não era pra problema. Pra ser desse jeito, né? Mas dinheiro não era problema. Você tá entendendo?
Dinheiro não era problema. Aliás, não era problema e foi só pelo dinheiro que você Foi só parar pelo dinheiro. nesse lugar. Foi só pelo dinheiro. Porque alegando o que ela te internou? Que eu tinha me matado. Que você que eu tinha tentado tentado se matar. tentado me matar. E aí, durante a investigação, a promotoria chegou à conclusão de que foi armada uma cena de suicídio enquanto eu não estava na casa. Entendeu? Que foi colocado um porta-retrato, comprimidos espalhados pelo chão, uma bíblia aberta, e aquele meu bilhetinho que eu escrevi, rasgaram o bilhetinho para os funcionários, pegaram só o dela, eu amo você, jamais, não sei o que, colocaram. Primeira coisa, diante do juiz, eu falei assim, que ele falando, isso aqui foi uma carta de suicídio, e eu tava tão assim, eu sempre fui tão transparente, a sentença do juiz, ele fala assim, primeira vez que eu vejo alguém sendo acusado tão transparente, não inventando subterfúgios para tentar melhorar a sua história. Porque eu acho que o juiz ficou boca aberto. Porque eu cheguei perto dele, eu nunca tinha estado na frente de um juiz. E eu tive que passar por uma lincha moral absurda. Cada detalhe da minha vida foi exposto. Inclusive, quantas vezes eu ia pra cama com a minha esposa. Isso foi questionado em juízo. Caralho. Entendeu? Quantas vezes você vai pra cama com ela? Eu falo normal. O que você considera normal? Eu falei, olha, não sei o que você considera. Eu considero 2, 3 vezes por semana normal. É isso? Não é? Então vamos trabalhar. E eu acho que, não sei, eles iam dizer, Tom, todo dia eu chego lá. Todo dia. Meu filho, eu trabalho, tenho 2 empresas, tenho uma agenda, tenho criança dentro de casa. Você acha que todo dia eu vou chegar lá? Tô com dor aqui. Não faz isso não, velho. Não tem essa pretensão. Não, o advogado deve ter falado assim, 2 ou 3? Pô, queria, hein, bicho. Realmente queria, hein. Não, eu tô com medo com de ser inveja. internado. Isso é louco. Tô falando que antes de eu passar por tudo isso, imagina agora. E aí, então assim... E a outra coisa, esse bilhete aqui é um bilhete suicida? Aí foi que eu vi o bilhete, né? Eu falei, mas eu sou um escritor. Eu vou deixar minha última publicação com uma frase. Raso desse? Com uma frase. Sem aprofundar Cara, nada. eu não despedi da minha mãe. Tipo, minha mãe, cara. Sabe, minha avó, Não que pedi- me criou. Não pedi pra pedir desculpa pra alguém, pra minha mãe, pra Sabe, minha avó. eu falei assim, não faz sentido. Isso aqui é um bilhete que eu deixei junto com outro bilhete dizendo, olha, eu amo vocês, eu vou dormir e tal, não sei o que, vão resolver isso. Não é assim que um bilhete, pelo menos eu acho que um bilhete suicida não seja isso. Só que aí a promotora investigou, quebrou sigilo de todo mundo. E detalhe, a promotoria era formada exclusivamente, por mulheres. Para um crime desse, de uma mãe narrando a história do que aconteceu com o gosto filho, de sangue, né? uma promotoria só com cadeiras femininas, Foram você pra... imagina que durante as audiências eu saía tremendo, falando pro meu advogado, essa mulher quer me matar. E perdemos, né? Porque, tipo, você não vai ter Não, como. perdemos, não tem condição. E essa bancada de mulheres escrever pela primeira vez na história do estado do Rio de Janeiro um dossiê de 57 páginas para absolver uma pessoa acusada. As promotoras que passaram do... Isso essa parte eu não sabia. Meu advogado não teve que fazer nada. Caraca. Nas alegações finais, que é quando o advogado tem que dizer por que você tem que ser absolvido, E que a promotora vem mordendo, vem geralmente. vem mordendo com tudo, meu advogado não precisou fazer nada. Porque ele falou, ela já fez tudo. Ela falou, depois, né, ele analisando, ele falou assim, ó, eu acho que ela tentou te moer para ver se achava alguma coisa. E aí ela moeu o outro lado. No entanto que ela chamou, no final do relatório dela, ela pede que a outra parte seja investigada. Caraca, bicho. Felipe, eu quero voltar lá no Volta. hospício pelo seguinte. Você ficou 8 dias no hospício. E a gente sabe de relatos que pessoas que são internadas e ficam anos e simplesmente são esquecidas lá. Quem te localizou nesse hospício? Como é que você saiu depois de uma semana? Eu, workaholic, vocês viram, cheguei de viagem, igreja, já fui pra empresa. Eu sumi da empresa um dia. Sumi das redes sociais. Os funcionários começaram a mandar mensagem e eu não respondia. E isso nunca acontecia. Eu podia estar internado que eu respondia. Passou 2 dias. Eu não respondia, começaram a ligar para minha ex-esposa.
o que aconteceu? E ela, não, ele tá em casa, tá doente, tá com dor de cabeça, eu sempre tive muita dor de cabeça. E aí, os funcionários da empresa, junto com a assessora dela, pessoal dela, falaram assim, ela matou ele, escondeu o corpo. Meu Deus. Pra você ver que só eu achava que ela Sim. era uma pessoa legal. Mataram ela, escondeu o corpo. Não, Mataram ele. outra explicação. Não tem outra explicação. Se ele não responde, ela matou e escondeu o corpo. Tipo assim, Ela tá não. calma desse jeito, sem nem responder. E aí eles reuniram a diretoria da igreja e falaram assim, a gente precisa localizar a família dele. Família lá na roça, interior de Minas. Vão localizar a família dele. E aí eles começaram uma busca, sem ela saber, nos hospitais, nas delegacias, no IML, para saber em que lugar que eu estava. E nada. Acho que no 7º dia, isso eu falo porque as pessoas me contam, né? Sim, você tava lá Eu estava... Você tava cortando banderola. Eu tava lá no hospício. Outro rolê. E nisso a minha mãe mandando mensagem pra ela e tal. As pessoas mandando mensagem pro meu WhatsApp, ela colocando fotos indecorosas nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, e respondendo as pessoas como se fosse eu. Só que tava todo mundo desconfiado, porque elas respondiam os meus amigos assim, pô, mano, tô bem, tô em casa, mas tava pensando em você. Tipo, tu é mó gostoso. Sei lá, sabe, umas coisas assim. Ela cantando os meus amigos. Tá. E aí os meus amigos... Cara, ela pagou tudo antes de entregar o celular dessa parte pra polícia. A polícia me devolveu o celular. Então não tinha mais histórico. Mas os meus amigos me mandaram. Amigos tinham... Eles falaram assim, olha aqui, a gente. O que tá acontecendo, pastor? Quem tá com o seu telefone? Ah, tá. O senhor me cantando? Nunca. Porque até então, eu tinha um olho pra ela. E ela doida pra tirar coisa E ela ali. doida, porque ela queria vincular a homossexualidade à pedofilia pra respaldar. Antes disso, ela já tinha insinuado, ou te perguntado, ou te confrontado quanto à homossexualidade? Ou nunca foi Não, um eu assunto? sempre fui delicadinho. Isso é normal, entendeu? Fui criado com vó, te falei aqui, fui criado com vó. Meu avô morreu, eu tinha 8 anos de idade, cheio de tias. Então, assim, eu nunca tive problema em as pessoas falarem essa coca é Fanta. Tá. Esse piolho é Lândia. Entendeu? Isso nunca foi um problema, porque eu tava super tranquilo. Inclusive, a igreja que eu pastoreava aceitava os gays tranquilamente. E não aceitava no sentido de tolerava. Era uma igreja inclusiva, realmente. Eu não gosto desse nome inclusiva, porque eu acho que nenhuma igreja deveria ser exclusiva. Claro. Tá? Mas a minha igreja não era uma igreja de teologia inclusiva. Nós simplesmente não jogávamos ninguém fora. E, inclusive, as pessoas, os homossexuais, as lésbicas, eles ceavam com a gente. Eles poderiam ter cargo com a gente. Não é aquela coisa assim, você pode vir, você não pode fazer nada aqui dentro, mas a gente recebe seu dinheiro. Entendeu? Não acontecia isso. As pessoas, eu servia ceia junto. E isso era um choque, né? Mas, então assim, eu era super de boa. Mas eu sabia do histórico que ela tinha com o primeiro marido. Que ela acusou o marido de dar o golpe, de ser gay, de nunca ter feito sexo com ela, de ser um psicopata, tudo isso. E até então E o primeiro marido dela era homossexual? Não, pelo contrário. Terminou com ela, ele namorou uma capa de Playboy aí, que dava... meio taradinho ele, eu acho. Então, mas assim, não era nada disso. Só que assim, ela conseguiu quebrar ele e ele não se restabeleceu. Ele continua quebrado. Emocional, física e financeiramente. Entendeu? O que ela fez comigo, ela apenas acrescentou um plus. Em tudo. Que plus, né? Caralho. E aí lá no hospício, então, no 7º dia, eu acho, e minha mãe puxando assunto com ela, minha mãe perguntando, e aí ela fala, ele violentou a criança, e aí minha mãe tenta assim, olha, não, beleza, só me fala onde ele tá e tal, eu acredito em você, pra tentar extrair alguma coisa, mas não consegue, e nisso os funcionários da empresa entram em contato com a minha mãe e falam, olha só, vem pro Rio, porque a gente acha que ela matou e escondeu o corpo. E aí quando minha mãe ouve isso, ela entra no carro com meu irmão, com a roupa do corpo, uma garrafa de café, e vem pro Rio. Quando chega aqui, eles já tinham localizado. Bom, vamos procurar também em clínicas psiquiátricas, já que a mãe dela
tinha passado grande parte da vida internada numa clínica psiquiátrica, talvez ela conheça os trâmites e tenha internado o marido lá. Foi dito e bando de feito. funcionário inteligente que você teve, hein? Puta Cara, que pariu. O meu livro... Pra ter tido Nossa. esse estalo, cara. Que se bobear mais 2, 3 dias lá, você tinha ido pro saco, bicho. De algum jeito, de um jeito ou de outro. Ou você nunca mais voltaria à sessão, ou fazia uma merda. Porque, tipo, cara... Eu acho que eu tinha morrido, porque duas testemunhas disseram diante do juiz que ouviram dela. E eu tenho um vídeo dela dizendo isso, que eu nunca divulguei. É por isso que eu falo, existem coisas que a gente não precisa ultrapassar. Mas se ela não parar de mentir, algumas coisas a gente vai liberar. Claro que nem tudo, mas algumas coisas sim. Eu tenho um vídeo dela dizendo, ou ele morre no hospício, ou ele morre na cadeia. Caraca, bicho. 2 pessoas disseram isso na frente do juiz. Então, assim, era certeza. Eu sobreviver é porque deu tudo errado. Tudo errado. Porque cada passo dado era feito para que eu fosse morto. No hospício, na cadeia, na penitenciária, tudo. E aí minha mãe aparece lá no 8º dia 23 ou 24 de junho, tenta me retirar do hospício, eles não deixam. Não deixam. Detalhe, para você ser internado no hospício, você precisa ter passado 24 horas num hospital e ter tido um encaminhamento médico. O meu encaminhamento médico de algumas horas dizia que eu estava completamente são. Sim. Mesmo assim, você pode ficar internado 72 horas. Depois de 3 dias, você precisa do aval da família ou do Ministério Público. Não teve aval de nada. Isso demonstra que eu sofri sequestro e cárcere, que é o processo que eu movo contra eles sobre isso. E aí minha mãe chega lá, ele não consegue tirar, não consegue. Meu irmão atina, pô, vou começar a gravar tudo. Então ele bota o celular no bolso da camisa, faz um buraco, ele grava tudo do hospício. Tudo. Tentando me tirar, eles negando, não sei o quê. Ela entrando, conversando com todo mundo, indo pra encontrar comigo, as pessoas junto com ela, não sei o quê. Porque enquanto eu tava lá dentro, cortando, já no 8º dia, eles já tinham me desamarrado, eu já tava grogue, eu já não era mais Felipe, tava cortando bandeirinha. Eles falaram assim, o médico vai te atender. E aí eu fui levado, né, por um caminhozinho dentro lá do hospício, que depois que você sai da celinha lá de trás, o lugar é lindo, com árvore, com quadra, é lindo. E aí eu entro num chalé, uma coisa linda, para encontrar o médico. Quando eu abro a porta, não tá o médico. Tá a mulher que me torturava, junto com a minha esposa. E aí quando eu vejo a minha esposa, eu volto. Pô, sou Felipe. E aí eu vou correndo pra abraçar ela. Quando eu vou correndo pra abraçar, um homem me empurra. Fala, você não pode se dirigir a ela. E aí eu falo, como não? Minha esposa. E aí ele fala, não, tá aqui um papel. E ele me mostra um papel aqui e fala assim, ó, anulação do casamento. Aqui tá dizendo que você pede a anulação do casamento, dizendo que nesses 3 anos você nunca transou com ela, que a partir de hoje você se declara celibatário, ou seja, eu nunca mais poderia transar na vida. Porque se eu conhecesse uma mulher transasse, essa história de que eu passei 3 anos com ela sem transar ia cair por terra, né? E aí a gente não te dá queixa por estupro. Hoje é muito fácil eu dizer assim, pô, que mãe ia negociar o estupro do filho? Hoje é muito fácil eu pensar isso. Naquela época, eu pensei assim, jamais vou assinar isso, eu amo essa mulher. É foda, né? Mano, a gente é idiota pra caramba. Caralho. Assim, é louco porque isso não parece ter sido uma coisa que foi pensada em pouco tempo. Não. Né? Tem muitas nuances e muitas... Gente envolvida. É um roteiro, né? Tipo assim, isso foi, né? O DVD é roteirista. Pra montar um negócio desse é puxado, né? O que eu penso assim é o seguinte. O que alimentou esse ódio pra criar esse monstro? Sabe? Da onde saiu esse estalo de eu preciso acabar com a vida desse cara? Então, hoje é fácil tentar achar subterfúgios, né? O Ministério Público ele fez uma linha cronológica de 4 meses que antecederam a isso, baseado em testemunhos, em quebra de sigilo e tal. Mas
Isso aconteceu em junho. Em fevereiro, mais ou menos, em março, eu, que até então estava vivendo... Lembra aquele Felipe conhecido, que viajava, que escrevia, não sei o quê? Quando eu casei, eu passei a viver para ela. Então eu praticamente não produzi durante o casamento. Porque sempre que eu ia lançar, assinar algum contrato, ela falava assim, não, deixa o meu. Poxa, você vai estar vai estar indo contra Deus, porque eu tenho que dizer o que Deus fez na minha vida. Então eu tenho que lançar isso, tenho que fazer aquilo, tenho que não sei o quê. E se você lançar, a gente vai acabar dividindo o público. Então não, quando eu terminar, você lança o seu. Começou a criar uma competição dentro do... E o dela nunca terminava. Uhum. Entendeu? E aí, mas tudo bem, ela não tá em nome de Deus? Beleza, então vamos lá. Uma hora. Só que em fevereiro, em março, eu acho que eu cansei. E aí eu liguei para uma editora, eu contratei um personal, eu tava grande, inchado já, ela vivia me dando um monte de remédio que só me fazia mal, eu ficava, quanto mais remédio ela me dava, mais mal eu passava. Vivia anêmico, parecia um vampiro sem cor. E aí, em fevereiro, eu liguei para um amigo e falei, tem indicação de personal? Eu tenho academia aqui, nunca usei, vou usar. Contratei um personal. Fui num geneticista, comecei a fazer um mapeamento celular e não sei o quê, fui mudando tudo. E aí liguei simplesmente para uma das maiores editoras do país, que não é só do Brasil, que era a Planeta na época, editora Planeta, todo mundo conhece, e falei, ok, vou assinar com vocês. Quando eu falei ok, eles mandaram um contrato para 3 livros. E para garantir, mandaram um Advanced. Quando eu cheguei em casa com tudo isso, com o contrato, ela ficou possessa. Então, eu acho que a partir dali, ela viu que já não ia dar mais para segurar, que eu ia começar a bater asa. E o fato também de as igrejas não quererem mais ouvir a mesma história que ela contava. Porque ela só contava sobre o testemunho da doença que ela tinha passado. Enquanto eu falava da Bíblia. Então, as igrejas cansaram daquilo. É igual eu contando essa história aqui hoje. Vai chegar um momento que eu não vou mais contar essa história. Eu tenho outras histórias para contar. Eu como passei pela igreja evangélica, eu sei que realmente tem os dois tipos de pastores. Tem o pastor que é um pregador. Estuda a Bíblia e cada culto dele é uma mensagem diferente. E tem que o pastor que está há 20 anos contando o mesmo testemunho. Sabe? Então, você era um pregador. Ela era a contava pastora do testemunho. E é isso que você falou, uma hora já não vendia mais. Já não vendia mais. Todo mundo já conhece aquela história. E aí você falou que hoje você tá, né, você falou que você é a vítima dos processos. A gente tá comentando, acho que isso até antes, acho que nem foi durante o programa. Que você veio pra cá, mudou e tal, porque se você saísse de lá durante os processos, a gente tava conversando que podia parecer que você tava fugindo, ou que você não queria, né, tinha processo até que você nem podia sair. Quem você tá processando agora? Muita gente. Você foi absolvido pelas promotoras, por todo mundo, e agora você tá indo contra todo geral. mundo. Não, todo mundo não. Tem muita gente. Se eu fosse contra todo mundo, eu não faria mais nada na vida. Né? Lembra que eu tive 95% de condenação da opinião pública. Né? Eu fui cancelado quando não existia essa palavra. Então, até 2019, eu era réu por um crime hediondo. Então eu tinha inúmeras restrições. Eu não podia dormir fora de casa, não podia sair da capital, não podia me aproximar, tinha um passaporte retido. Eu ganhei em primeira instância. As restrições acabaram. Só que eu ainda estava muito doente, né? Eu definhei nesse processo. Eu ganhei, na primeira instância, a pedido do Ministério Público, com o aval do juiz. Foi para a segunda instância, ela pediu anulação do processo, os desembargadores mandaram para a Procuradoria-Geral para eles verificarem, eles verificaram, atestaram a primeira instância, devolveram para os desembargadores, eu ganhei por unanimidade. A partir do momento que você ganha por unanimidade em absolutamente tudo, você não pode mais recorrer. Você não pode nem pedir embargos dos embargos de declaração, nada disso. Já era, ninguém vai questionar. Entendeu? E aí não existe mais nada meu. Agora eu posso vir. Então eu processo a clínica Jorge Jaber por sequestro e cárcere juntamente com ela, entendeu? Porque moveu tudo.
processo o senador Magno Malta, Que na época foi o cara que foi e meio que Que deu voz a transformou ela. a história em pública. Olha, está Exatamente. acontecendo isso e eu vou... Mas era uma galera boa, né? O Magno Malta, Não é? Flor de Lis, uma galera bacana, né? Então, Flor de Lis era a melhor amiga dela. Não, mas que Olha de que verdade, beleza. que deu todo aval quando tudo aconteceu. que squad, né? Que squad. Ela tinha consultoria, né? Ou dava, Ou dava, também não dá pra saber, né? né? E então, assim, o Magno Malta, ele deu voz a ela. Ele já dava voz a ela porque eles tinham uma relação desde dela ser adolescente. Não sei que tipo de relação. Mas a... Você não era amigo dele. Não, eu já tinha estado com ele nos Estados Unidos uma vez, por amigos em comum. Ele tinha meu WhatsApp, eu tinha o WhatsApp dele, mas assim, naquele momento ali, o senador Magno Malta, ele não foi nem cristão, nem pastor, nem humano e nem senador. Porque ele usou a tribuna do Senado, usou a força evangélica, o título pastoral, o título de senador, para pedir o meu linchamento. Ele pediu mudança na lei baseado no meu fato. Ele incitou a população a ir para a porta da penitenciária me matar. Com um detalhe que ele já tinha feito isso uma vez no Espírito Santo. E ele perdeu. Só que o cara teve muitas sequelas, mas o cara processou e ganhou. Ele é réu, condenado, porque ele pegou um trocador, um motorista de ônibus, disse que o cara estuprava a filha, o cara foi preso, espancado, ficou aleijado, perdeu um olho, o outro ficou quase cego, e depois, quando a criança passou pela perícia, viu que ela tinha oxíuros, aquele vermezinho que dá coceira na região genital, e ela ficava coçando, mas que ela não tinha nenhum tipo de... Lá ficava vermelho por causa do verme. Tinha fissura, tinha Por causa arranhão, do verme, machucado, não mas... por causa de estupro. Só que o cara já estava arrebentado. E aí ele pegou isso, na época, e transformou na CPI da pedofilia. E aí depois usou o meu caso para tentar se promover. Felipe, quando você saiu do hospício, quanto tempo depois que o caso ficou público e você acabou sendo preso? Eu me entreguei antes do caso ficar público. Entendeu? Eu saí do hospício na semana seguinte, já em menos de uma semana, um amigo meu disse, olha, tem um mandado de prisão contra você. Lembra que eu não assinei? Eles foram e registraram. E detalhe, ela chega numa delegacia, Proteção da Criança e Adolescente Vítima, DECAV, e fala assim, meu filho foi estuprado. Ela não tem laudo, ela não tem testemunha, ela não tem foto, ela não tem câmera, ela não tem nada. Do outro lado, eu sou uma pessoa pública, eu tenho residência fixa, nunca tinha passado por nenhum boletim de ocorrência, nada. E ela convence a delegada a escrever um memorando pedindo ao juiz a minha prisão, dizendo que eu era de altíssima periculosidade. Ela tem um poder de persuasão, Absurdo, essa mulher, que... Absurdo. Não, e assim, né? É mais uma prova do sistema brasileiro, né, cara? Altíssima periculosidade. Residência fixa. É que ninguém viu que ele tava com nunchakus ali fora, né? Fazendo armas brancas e, né? Ninguém viu como você chegou, entendeu? Não Aqui houve. temos que falar a denúncia, que é a verdade, que você chegou, né? Com espadas nas costas ali. Entendeu? Armas. Na realidade, Fazendo eu cheguei... malabares com bebês. Na realidade, eu cheguei com um lápis, John Wick. Né? Tipo, cheguei com um lápis. É um lápis e muito ódio, né? É isso. Cara, que loucura, bicho. Não houve investigação. Não houve, mandaram me prender sem inquérito. Aí nessa você tá processando o Estado também. Sim. Tô processando o Estado, mais um processo. Por mandar me prender, me torturar sem investigar. 2 dias depois sai a perícia da criança. A criança mentiu a pedido da mãe. Eu já tava preso. Levei 3 anos e meio pra fazer esse laudo valer. E você ficou preso quanto tempo? 1 semana. De segunda-feira às 7 da manhã, quando eu me entrego, porque eu descubro que tem um mandado de prisão, eu vou me entregar. Né? Quando tudo vem a público, eu já estou preso. E eu me entrego na segunda-feira no primeiro horário. Tenho aí, por entregar, eu tenho a oportunidade de dar o meu depoimento, mas eu sou tratado como alguém de altíssima periculosidade. Eu sou algemado nas mãos e nos pés. Eu nunca tinha pegado uma algema na vida. Nem o Fernandinho Beiramar foi assim. algemado na perna, velho. Mano, eu consigo sentir o peso da algema quando eu falo.
entendeu? Porque é absurdo. Eles tiram meu óculos, que na realidade ele tinha só aquele filetinho assim, porque era armação invisível, né? Tiram meu tênis, eu fico num porquinho, que é um lugar da delegacia, algemado pelas costas, assim, numa barra de ferro. Durmo lá a primeira noite. Na terça-feira de manhã cedo eu sou levado para Bangu, colocado entre os presos de maior periculosidade do estado. E aí, quando te jogam no meio dessa galera, eles falam o porquê que você tá lá? Fala. Porque pra esse tipo de crime, eles fazem questão de Tem uma lei avisar a própria. galera. Tem uma lei própria. Tá vindo aqui, a acusação é essa. Tem uma lei própria dentro da cadeia. A primeira coisa que fizeram foi tirar minha roupa, raspar minha cabeça, tentar me filiar a uma facção. Como eu não consegui, eles me colocaram no meio, entre o terceiro comando e o comando vermelho. Porque se estourasse alguma coisa eu tava no meio. E quando eu sou jogado nessa cela lá, pelado, o carcereiro diz: estuprador de criancinhas. Quem estuprar primeiro a gente não bate. Meu amigo. Essa parte, quando você conta, é muito louco, assim, né, cara? Porque o que rolou depois? Porque isso pra mim acho que é a parte mais surreal de tudo, que é a parte mais, sei lá... Todo mundo acha isso, porque assim... É surreal, todo cara. mundo sabe, e eu coleciono reportagens, porque quando eu cheguei na delegacia, os caras falaram: você não dura 24 horas. Quando eu fui jogado dentro de um camburão algemado e circularam comigo pela cidade, os caras que me jogaram dentro do camburão falaram assim: a gente volta pra buscar o teu corpo em 24 horas. Quando eu chego em Bangu, eles dizem: você não dura 24 horas. Então eu tinha certeza que eu ia morrer. Absoluta. Não passava nada além disso. Só que eu já tinha sido quebrado lá no hospício. Eu já estava meio morto. Não tinha nada que importasse muito, né, também. Às vezes, de alguma forma, ia ser até algum tipo de alívio, né, de algum jeito. A única oração que eu fiz quando a cela bate atrás de mim, eu faço a oração da cruz que Jesus fez. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque o meu corpo acaba aqui. E a única coisa que eu peço pro Senhor, que eu morra rápido. Foi a única coisa que eu pedi pra Deus. Por favor, que eu morra rápido. E aí, eu não lembro como que foi a reação da galera, porque eu lembro que eu agachei, fiquei naquela meio posição fetal, eu tava pelado, sabe? E não sei quanto tempo levou, eu sei que em algum momento alguém toca no meu ombro assim, e aí eu levo aquele susto, é uma pessoa entregando uma camisa branca, o outro entregou um short de tactel, e o outro entregou um chinelo preto Havaiana pra eu vestir. A camisa e o chinelo eu tenho até hoje. Caraca, bicho. E durante todos os dias que eu passei lá dentro, eles sequer levantaram a cabeça pra mim. Quer dizer, eles foram mais humanos do que as pessoas que estavam do lado de fora te jogando lá. Essas pessoas são consideradas pela sociedade como monstros. Então você recebeu um tratamento humanitário de monstros, enquanto os cidadãos de bem é que te... Você tem ideia que eles deixavam a minha comida, os carcereiros, ela apodrecer no sol de Bangu. Depois que ela estava podre, eles me davam. Eles não me davam água, eles não me davam café, não me davam nada. Eles falaram: tem café aqui, quer? Quero. Só que eu não tinha copo, não tinha caneca. Então se eu quisesse tinha que beber, aquele negócio pelando. Então assim, eles faziam isso de propósito. Quando eles saíam de perto, os próprios pesos me davam um pouquinho, quando dava, escondido. Entendeu? Deles. E o mais doido, eu lembro disso, assim, deles me tratando com respeito, e ninguém sabia quem eu era ali dentro. Quando o assunto estoura, que eu sou transferido às pressas para uma outra cela, porque o diretor do presídio desce desesperado, achando que a única coisa que ele ia fazer era recolher o meu corpo, e ver que eu estou completamente intacto, ele paralisa Bangu, entendeu? Tem uma operação que leva segundos. Eles liberam uma ala do presídio, me transferem para lá, já coloca colchonete, cobertor, pasta de dente, comida, roupa, pergunta se eu quero um café e não sei o quê. Isso demorou segundos.
Isso daí foi motivado por quê? Essa mudança de comportamento? Porque no dia 4 de julho eu fui preso. 2 dias depois, 3 dias depois, ela vem a público dizer o que tinha acontecido. No dia seguinte, o senador Magno Malta vai para a TV, para a tribuna, e aí todos os canais de TV começam a sobrevoar Bangu para ter um flash meu. Eu sou o assunto da mídia. Se acontecer alguma coisa com você, começa Só que a pegar aí, mal. o meu habeas corpus foi dado na mídia primeiro, antes do meu advogado que estava na porta do juiz saber. Só para você ter ideia. Boechat narrou meu habeas corpus. Tava lá, pessoal, filmando 24 horas. Quando eu saí de madrugada do sábado para domingo, tinha uma multidão de pessoas para me linchar, mas tinha todas as emissoras de TV lá, não para me salvaguardar, mas para filmar Pra o linchamento, né? E aí o diretor desce desesperado, porque tá... Eu imagino a quantidade de ligação de autoridade, de mídia ligando, e aí eu só escuto gritaria vindo lá de fora. Cadê? Que eles têm um jeito muito carinhoso de tratar os presos, né? E eu não sei o que e tal. E aí toda essa movimentação. E aí me mudam de cela, mas isso foi um dia antes de eu sair. E aí os próprios carcereiros que me espancaram, talvez me tratassem apenas como um número, óbvio. Não sabiam que eu lembro nitidamente de como cada um deles era. Vinham até a cela para bater papo, para pedir oração, entendeu? Para perguntar se eu queria alguma coisa. Caraca, bicho, essa parte eu acho surreal. E assim, você saiu meio, né, meio zoado lá, né, de peso, atrofia muscular, lá. E você saiu meio que tendo perdido meio que tudo, né? Tipo, Perdi tudo. tudo na mão da mulher, vendeu tudo, se desfez de tudo. Não recuperei nada até hoje. Eu tô falando disso tem o quê? 5 anos. Não recuperei um centavo. Descobri hoje que ela tá tentando vender a minha casa, porque ela não conseguiu, porque a casa estava financiada, mas o inquilino ligou dizendo que tá chegando gente lá pra ver. Porque nem a casa eu consegui. Ela conseguiu na justiça bloquear o apartamento que eu comprei quando eu era solteiro. Caraca. Pra você ver o nível. Entendeu? Lembra que eu falei que meu avô fazia ouro, joias? Isso tudo tava no meu cofre de casa. Sumiu tudo. Tudo. Eu não pude voltar na minha casa pra buscar uma cueca. Poxa. Eu tinha livros raríssimos. Eu tinha um cofre no closet, um monte de coisa, gente. Eu tinha fotos. Mais do que dinheiro, eu tinha fotos de quando eu era criança. Não tenho mais. A minha mãe conseguiu alguma coisa que tinha ficado lá, meio que perdida e não sei o quê. Mas toda a minha história, todos os meus diplomas, todos os cursos, tudo, as minhas anotações, tudo. Eu não recuperei nada. Nada. Até hoje. Eu acho que isso custa até mais do que dinheiro, né, cara? Muito mais. Impressionante. Em quanto tempo foi essa condenação, tá? Em quanto tempo durou desse linchamento público, de você ser condenado pela mídia, porque foi condenado como... Um caso muito parecido com o caso da escola base, Sim, de muitos anos atrás. Que não se sabe? recuperaram. Que nunca mais se recuperaram. E que você vê que Sabe? o Brasil também não aprendeu muita coisa. E que mostra, o seu caso mostra que aquilo ali não serviu pra porra ensinar nenhuma. nada. Mas quanto tempo levou dessa condenação e linchamento público pra sua absolvição? Então, isso, eu fui preso dia 4 de julho de 2016 e recebi a primeira instância dia 9 de abril de 2019. É muito tempo, cara. 3 anos. E meio. 3 anos pra primeira instância. Pra que primeira Que instância. ainda vão falar que tá errado, que vão criticar, etc. 3 anos pra primeira Pra finalizar instância. o processo foi tipo quanto tempo? Foi outubro do ano passado. Caraca, bicho, é muito tempo, cara. Porque assim, 4 anos, você fala assim, não, é pouco tempo na vida de alguém. 4 anos desse jeito é muito 4 tempo, anos cara. só perdendo. Só lembra que eu ficava trancado dentro de casa, não podia sair. Porque quando eu ganhei na primeira instância, eu não tinha força. Eu tirei fotos, um pessoal tentou reunir pra fazer um churrasco pra mim, eu não ficava em pé. Eu não tive força, eu não posso dizer que a mídia não me deu voz, porque eu não tinha força nem pra ter voz. Eu não pegava o celular pra dizer, olha, eu ganhei, nada. Quando a segunda instância sai, eu já estou restabelecido. Já se passou mais de 1 ano, quase 2 anos, porque foi de abril de 2019
para outubro de 2020. Foi um ano e 6 meses. Eu recuperei a força, eu decidi não... Uma pessoa da editora disse assim para mim: você não parou. Você foi parado. Você tem 2 opções. Ou continuar deixando que as pessoas continuem te parando, ou meter as caras. Aquilo fez tanto sentido para mim. Eu falei, não, eu não parei. Eu fui parado. E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho TEPT, tenho transtorno de estresse pós-traumático, que os guerreiros, soldados, quando voltam da guerra, têm. Eu tenho por causa da tortura. Tenho depressão severa, aguda, grave, sei lá o termo que o psiquiatra usa. Tenho. Tenho transtorno de adaptação. Tenho síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. Tenho tudo isso. E agora, o que eu vou fazer com isso? Vou procurar ajuda? Ou vou me internar aqui nessa cama e continuar no meu hospício emocional ou na minha prisão física? O que eu vou fazer com isso? Então, não vou. E aí eu comecei a caminhar. Primeiro dia eu caminhei 50 metros, 100, 150. No final eu estava caminhando 10 quilômetros. Comecei a fazer um tipo de exercício. Ainda tenho muitos problemas, entendeu? Estou falando de outubro do ano passado. E assim, a sua cara já é outra de coisas que eu vi de você do ano passado. Tipo, é muito claro. É muito claro. Essa menina que chegou aqui, que vocês conheceram, a Josi, ela que consertou o meu rosto. Meu rosto foi quebrado. Entendeu? Não foi quebrado os ossos, mas eles machucaram tanto que eu tive afundamento desse lado e afundamento aqui. Então ela que trabalhou tudo. A minha pele, por causa da tristeza, da depressão, a minha pele caiu e congelou aqui embaixo. Eu não tinha mais expressão, não abria a boca. Ela que fez tudo. Pra eu poder, pelo menos, ter, sabe? E aí, quando eu ganho na segunda instância, mano, aí eu venho pra internet e eu começo a berrar. Eu começo a gritar e eu solto aquela famosa frase que eu fui tão criticado. Problema. Chupa. Eu acho que é mais do que justo, né? A essa altura do campeonato, eu acho que é mais do que justo. Soltar-lhe um chupa ali bem soltado, né? Te libera uma... Nossa, tirei um tumor da garganta. Meu Deus do céu, você tá maluco, velho. Assim, você tem ainda, tipo, algum tipo de apoio da galera que te seguia antes? Ficou alguma coisa ainda dessa galera pra você? Ou isso se perdeu totalmente? Não, porque isso é muito louco, né? Porque assim, eu vi depois, né? E preparando pra conversa, e quando a gente começou a se falar, eu comecei a ver algumas coisas, algumas pregações suas antigas, né? E, cara, eu que não sou do rolê, assim, porra, legal, bacana. Então, você deve ter mudado a vida de algumas pessoas, ou ter clareado a vida de muita gente. Aconteceu isso, os caras, tipo, te malharam desgraçadamente... E aí não é verdade. E aí ninguém volta pra falar, pô, foi mal? Lembra um pastor que o Wesley Safadão gravou, que o cara passou a mão na menina? Sim. Ele foi meu padrinho de casamento. Ele foi uma das pessoas que acabaram comigo. Quando tudo aconteceu, eu mandei mensagem pra ele. Eu falo, eu quero te dar o poder da dúvida. Então não vou deixar ninguém aqui do meu nicho, da mídia, sem te pedir. O cara tá nem aí. O cara continua achando que estava certo, mesmo eu tendo ganhado tudo, mesmo sendo provado. Entende uma coisa? Crente não pede perdão. Fato. Tá? Não acontece. O povo que linchou, zero. Tô falando dos influencers, dos cantores, dos pastores, das pessoas de nome. Não tô falando de crente que visita a igreja, que tá no banco, membro de igreja. Essas pessoas têm Jesus no coração. Não tem nada a ver com a liderança podre. Essas pessoas vieram pedir perdão. E outras lideranças? Não. Que não são. Você não foi procurado por nenhuma outra liderança, não das que tinham contato com você ninguém. E das que te... Não. Nenhuma liderança Zero. Cristã veio... Zero. Você não teve acolhimento nenhum depois. Cara, isso é surreal. É assustador, né? Tá, é assustador. Pra dizer que ninguém ficou do meu lado, 3 comediantes. Loucura, nós. O Pax, Daniel? o Daniel, Jonathan Emer Jonathan Emer. e o Léo na igreja, que comprou a briga, que estava aqui em São Paulo. E um cantor gospel, que é o Baruch, Paulo César Baruch. Ele é maravilhoso. Ele disse assim, eu fui criado com ela. Então, como eu a conheço desde os 12 anos, eu acredito em você. Cara... Então, assim, mas assim, não...
ele, mesmo tendo ficado do meu lado, e acredito que me defendido nos bastidores, ele nunca fez nada publicamente. Até porque ele tem uma carreira muito grande e que se ele tivesse um posicionamento desse em meio a todo esse, ele seria linchado junto. Sim, eu entendo. Eu entendo. Como outros cantores que disseram, não, a gente acredita nele, mas a gente jamais vai falar nada publicamente. E nem quando eu ganhei, que saiu tudo em todos os jornais, essas pessoas jamais disseram assim, Deus abençoe, glória a Deus, sabe? Não. Cara, que loucura. Falando de treta, né? Vamos aproveitar esse momento pra dar uma aliviada. Vamos dar uma respirada. Vamos lá. Uma respirada, né? Porque eu sei que às vezes... Aliás, só enquanto a gente vai fazendo quadro, ainda te dói muito falar disso? Dói. É duro, né? Cada vez que eu falo, dói menos. Que dá pra ver que, tipo, muda até a tua feição quando você tá falando, cara. Eu passo mal, geralmente, quando eu termino um podcast, uma entrevista, mas tenho passado menos mal. Mas ainda dói. Puxado. É o seguinte, temos aqui uma rinha de gente famosa, entendeu? Entendi. Então você vai escolher dois aí. Dois? A gente vai decidir quem vai ganhar. Tem que fazer não sei o quê, baralho, não. Não é tarô, né? Ah, não é tarô. Não é tarô. Apesar que podemos ter em algum momento. A gente temos O que a esse- gente vai fazer, Felipe? Você sorteou 2 celebridades, Sim. sabe, da nossa fauna brasileira. Sim. São celebridades ou São sub? celebridades. Tem sub, tem tudo. Ah, tá. É fauna. Sub é melhor que celebridade. Tem o Dolinho, tem o Dolinho aqui dentro, pra você ter uma ideia. Tem. Dolly! Tem tudo que você E aí a gente vai botar essas celebridades pra brigar. Mas não é uma briga de porrada. Ah. Não é, Marcão? Que graça Não. vai ter? É de uma conversa. Pode ser, tipo, de quem tem mais seguidor, quem é mais legal, melhor No penteado. carisma, Vamos pontuando no- pra ver quem ganha. Entendi. Você mostra pra Vê se você gente, conhece os dois. Vê se você conhece. Quem é a primeira? Sonita, Sônia Sônia Abrão. Abrão. Sônia Abrão. E quem é o próximo? Sônia Abrão falou de Abrão mim. já falou. Falou de você. Nossa. Ah, Kira. Mano Brown, esse aqui é Mano bem paulista. Esse é bem paulista, meu. Olha só, que treta Tá. bacana. Não conheço o Mano Brown, meu. Sônia Abrão falou de você? Falou muito. Ela Óbvio, gosta, né? né? Ela te gosta. condenando. Óbvio, Claro. mano. Claro. Depois não deu o direito de Não, resposta. depois, quando eu ganhei na segunda instância, o Felipe Campos pediu pra fazer uma live comigo. O Felipe Campos também conhecia minha ex. Ele fez uma live comigo, ele me deu total voz e passou pedaços da live na Sônia Abrão. Felipe, ele é bem querido, né? Ele é bem querido. O Felipe é diferenciado. Todo mundo que fala desse cara, fala bem dele. Ele já tinha feito umas cagadas, às vezes Sim, com fofoca e mas tal. ele mudou. Quando ele começou a sair desse caminho, cara, assim, eu ouço muita gente falar muito bem dele sempre, cara. Ele mudou completamente. Ele tava numa vibe errada até quando ele fez Fazenda, entendeu? Aquela vibe do fofoqueiro que qualquer coisa vale. E hoje não. Que bom, cara. Ele é muito humano. E aí ele levou pra Sônia Abrão e passou em rede nacional. E é muito engraçado a cara da Sônia. Tipo, nossa, né? Verdade, Ai, tadinho. que coisa. Que não sei crueldade o quê. fizeram com ele, muito- não é? Então, Então, Sônia Abrão, Então tá. menos um ponto Menos dela que um ponto falou já. mal do nosso Ah. não. bom, assim, eu vou ter que dar só um ponto pra Sônia Abrão pra zerar, que é um ponto que, assim, ela consegue gostar mais de sangue na água que o da Atena. É impressionante. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, assim, é o tubarãozinho brasileiro, né? O tubarãozinho brasileiro. Eu também não tinha minha voz, né? Eu tava preso. Ela não podia falar nada. Eu vou dar um ponto aqui pro Mano Brown, que ele tem o melhor bigode da música brasileira. É um Sério? bigode tão canalha, não é? É o bigodinho canalinha, né? Bacana. Olha isso. É o Clark Cara. Gable brasileiro, né? É verdade. Clark Gable brasileiro. Mano Brown, sabe? Olha Eu, isso. eu acho que o Mano Brown, ele fala como ninguém sobre a realidade dele, de periferia, tudo isso. E a realidade da Sônia Abrão, vamos comparar, que não é muito legal de Chata, se falar. né? Não é uma realidade meio chata. Então, ponto pro Mano Brown. Eu vou dar um ponto pra Sônia Abrão, porque ela é parente do Chorão, gosto do Chorão. Só Mas por... tá pelo é Chorão. verdade. Pelo Chorão. E ela também, ela deu um pra lá no Nego Di na época. Bateu forte nele Bateu também. por causa dele se comparar com o Chorão e tal. E ela falou. E eu não sabia que ela era parente. Você não sabia desse parentesco? Não, É assim, surreal, eu acho né? que o Brasil Dá não um bug na sabe. mente, dá um bug na mente. E aí ela só disse, você nunca será o Chorão e tal. Eu falei, pô, ela é parente do Chorão. Merece. Merece. Tem direito de fala. Né? O Mano Brown, ele fez, não sei porquê, uma música junto com o MC Naldo. Chama Benny Brown. Você que tá aí de bobeira, puxa a letra dessa música.
é uma das piores coisas da história da música O brasileira. Mano Brown produziu uma das piores coisas. Junto com o Messi Naldo, que aí faz a média, né? Aham. O Naldo, juro, chama Benny Brown. O refrão é Benny Brown, não sei o que lá, pra levantar o seu astral. É ruim! Aí eles falam o nome do Varejão no meio, bota um monte de gente que não queria estar nem naquela música. Juro assim, é das piores. Mas o vale que a pena. levou o Mano Brown a fazer Eu isso? não sei, é muita Mas amizade, eu acho. Lembra que o Naldo, ele já teve no Whisky Áudio Coco, pra mim tanto faz. Alto cima. Ele também não é conhecido muito bem pela escrita. Pela musicalidade. Então assim, eu vou dar não um é? ponto por ele ter tentado ajudar o Naldo, isso é muita amizade. Tem que ser muito amigo pra tentar fazer uma música com o Naldo. E o segundo ponto, porque assim, mesmo sendo ruim, a gente tá falando disso. Ou seja, Tá falando mesmo sendo dele. ruim, é uma música que Eu vale a daria pena. um ponto pro Naldo porque ele é casado com a Moranguinho. Vai pro Mano Vai Brown. nos adendos, Vai né? pro A Mano gente- Brown aqui que ele ganha um ponto de... Não é? Olha, não tem foto do Mano Brown de maiô em frente ao espelho. Da Sônia Abrão tem. Você Esse já é viu ponto- essa Isso é foto? ponto pra Mara? quem? Eu tô quase dando pro Brown. Ai, É, meu Deus. Eu acho que pro Brown, não é? Brown não faz exposição do corpo. Pelo amor humano. de Deus, Não, Cássio. eu daria pela coragem Coragem, ponto pela de coragem. tirar uma foto. Você viu essa foto, né, Felipe? Não. Você não viu Ah, eu essa te mando famosa depois. foto de Eu te Sônia mando. Abrão? Eu de vou te biqui- mandar, de vale a maiô? pena. Olha só, eu hoje, graças a Deus, eu estou com um homem. Mas correria o risco de você me transformar, hein? A oferta, olha. A oferta olha. chega chega d'água na boca, né, Não é? realmente. Eu acho que já deu. Quem ganhou, Já deu Marcão? 6x3, Mano Brown passa pra próxima. Mano Brown, eu acho que tava ali, ó. Merecia, Tava, não era. Não, O maior, não o tinha bigode mais estiloso do Sônia rapper. Abrão, embora eu goste muito de Sônia Abrão, Você viu ela... quando eu falei do bigode, o Felipe não concordou muito, não. Não. É, não, Mas porque tudo bem. aquele bigode ali, mano. Brau. Eu achei estiloso. Você comentou, né, que agora você está namorando, está felizinho, Tô. tal, aquela coisa toda. Cara, além de, né, você se descobrir ou se perceber, já conseguiu entender o que Não. aconteceu? Ou você tá só, tipo, vivendo esse momento gostosinho e vamos? Tô vivendo com todos os percalços que isso traz numa pessoa com a posição que eu tenho. Não, porque Sim. deve estar tranquilinho pra você. Tranquilo, né? Deve Você tá de imagina, boa. em 2020, outubro de 2020, eu volto a ser o queridinho do Brasil, do gospel. E aí, em fevereiro de 2021 desse ano, eu assumo um namoro com um cara. E aí, neste momento, eu tiro Satanás do trono do inferno e assumo o posto. Exato. Até quem me defendeu no crime passado me acusa. Fala assim, não, agora... Agora E Felipe, nesse meio, tem gente que te lincha mais agora com isso, não é? Com certeza. Porque, ó, Passei álcool, abre pra mim, por favor. Tá escorregando. Passei álcool, tá melecado. não é? Vale. Gente que não botou o dedo na tua cara quando Agora você acusa, coloca. agora coloca, Coloca. não é? Agora as pessoas têm certeza que eu sou pedófilo Ah. porque eu sou gay, Porque fazem esse link. entendeu? É a mesma É. coisa. É a mesma coisa. E também falam que eu nunca fui pastor, que eu nunca entendi da Bíblia e que eu nunca fui crente e que eu sempre fui uma fraude e um monte de coisa. Tem gente aí fazendo campanha de oração pra eu morrer. Que beleza, né? Olha, Felipe. É porque tem pouco problema no Brasil Não agora, é. né? Pra poder orar pra isso. Não, Meu Ninguém tá querido, passando não me fome, não. mataram no hospício, não me mataram na cadeia, não me mataram linchando. Ó, lá na roça a gente diria, vaso ruim não quebra. Felipe, você cresceu no meio da igreja, tudo. Você viu muito gay se trancando no armário dentro da Oxe, igreja? É o fi, que mais tem, não é? Fi, olha só, eu não vou dizer porque eu não quero tirar ninguém do armário. Não vamos, Eu mas... não vou arrancar ninguém do Mas o armário. molho de chave tá aqui, né? mas- Mas Mas eu nós não vamos- conheço nós e não- atendi esposas de pastores e de cantores que o mundo conhece. Não é só Olha. Brasil, não. Aí eu não vejo a hora de acabar isso aqui pra gente ter um papo fora das câmeras, né? Pra Entendeu? levantar um... Tem esposa que tinha local lá no Rio, em Minas, aqui em São Paulo, para encontrar com os amantes. Uhum. Porque em casa não era Porque nada. ela sabia, olha, eu casei porque eu tinha que casar, porque ele foi pego com um homem, e aí teve que ser mandado para fora do país pra gente resolver, e foi um casamento arranjado, uma vez a cada não sei quanto tempo ele comparece aqui pra eu engravidar, e só. E aí chorava no gabinete. Porque essas mulheres acham que estão erradas. Porque elas estão traindo alguém. Olha o conflito. Elas são pastoras,
representantes do nome de Deus, estão vivendo um casamento de fachada, sabem que os seus maridos estão de fachada, mas os seus maridos são pessoas muito influentes, não pode jogar isso no ventilador, assumem toda a culpa desse fracasso e aí acabam por não sucumbir tendo as suas escapatórias, porque essas mulheres não podem se divorciar. Nunca mais. Nunca mais. Até porque tem Então o elas inferno vivem- dos Que é divorciados. o vale dos Não é? divorciados ali. Então elas vivem numa angústia eterna. E, cara, assim, é uma pergunta que pode ser meio do nada. Você se sente feliz agora? Já conseguiu, tipo, acordar e falar assim, mano, eu tô felizão, assim? Então, eu ainda tô nessa construção. Eu passei tanto tempo não sabendo o que era nem sequer alegria, que hoje eu valorizo, por exemplo, estar em São Paulo e não estar suando de calor. Coisas idiotas, sabe? Chegar debaixo de um chuveiro e poder ficar 10, 15 minutos numa água quente, sabe? Então, assim, poucas coisas me trazem já alegria. A felicidade eu acredito que é mais uma decisão. Sim. Entendeu? Eu decidi que ninguém vai tirar essa paz que eu tenho. Porque as pessoas falam, mas ninguém vai ousar fazer isso hoje. Aí aqui dentro fica assim, mas ousaram e não precisou de nada. Entendeu? Então, assim, humanamente podem fazer qualquer coisa. Mas eu posso ou sucumbir a essa dúvida ou levar a vida. E hoje eu estou com um rapaz muito querido, estou muito feliz com ele. A gente tem, como qualquer casal, altos e baixos, mas é alguém totalmente transparente. E espiritualmente falando, você entende que você está passando por um processo de cura e daqui a pouco você vai passar por um processo onde você vai começar a recuperar aquilo que foi tirado de você. E isso é óbvio que vai acontecer, tá? É muito claro que daqui a pouco você vai estar recuperando. E quando você passar por esse processo de cura e quando você tiver de volta aquilo que tudo te tiraram, você entende que você vai trabalhar curando e tratando pessoas? Ainda não entendo. Mas com certeza alguém já te falou isso. As pessoas falam. Sabe? As pessoas falam isso. Porque, assim, existe um porquê muito grande. Eu não sou mais espiritual que ninguém. Eu não tô aqui pra meter uma fé hipócrita. Claro. Entendeu? Por quê? Eu não plantei isso. Por que eu colhi isso? Eu não tô aqui pra dizer, Deus tem um grande propósito. Não tenho essa vibe, não. Eu ainda tenho todas as dúvidas aqui. Ainda pergunto, Deus, por que a outra pessoa não tá presa? Por que, sabe, continua lá com seus seguidores atazanando a vida? Por que eu ainda não recuperei nada meu? Tem um monte de coisa. Mas eu sei que algum propósito precisa ter. Qual? Acho que de alguma forma já tem, né, cara? Você já tá... Assim, tudo isso que você... Querendo ou não, tudo isso que já tá rolando depois... Todo espaço que você tem, um monte de gente, né? Que você estourou a bolha muito mais depois do que antes, né? Isso é muito louco. Você estourou do jeito ruim em algum momento. Hoje eu não falo pra crente. E agora você tá estourando a bolha de um jeito bom, assim, contando esse absurdo e tudo mais. Mas que, cara, sempre levando algo bom diferente, sabe? Tipo, se eu te conhecesse provavelmente no tempo antes, eu ia ignorar profundamente. Que eu ia achar, eu ia falar assim, cara... Crente. É crente falando, tal, não sei o quê. E hoje não, né? Tipo, e você fala pra mim do mesmo jeito, na mesma vibe. Coisa. A mesma coisa. E os meus seguidores não são mais da igreja. Saca? Isso é muito louco. Acho que isso já por si só, de alguma forma, já é um caminho. Você tá fazendo um monte de livro agora, né? Tá escrevendo violentamente. E vai ter filme também. Porque se é um negócio que, né, roteiro pronto, né? É surreal, né? Na decisão de pauta lá, eles falaram, a gente não sabe, não é o que colocar, é o que tem que tirar. Porque tem muita coisa. Então, assim... A gente tem que tirar um pouco da tua história porque tá muito surreal, Felipe. Tá parecendo filme. Não, olha, tudo bem. É que Velozes e Furiosos é um pouco demais. Tá um pouco passando. Não, eu até falei assim, olha, não precisa acreditar em nada do que eu falei. Só ver o que o juiz falou. Segue a linha do juiz e pode fazer o filme em cima disso. Não precisa acreditar na minha palavra. Não precisa acreditar no que eu falo. Pega os autos. E pode ser um filme disso, né? No final das contas. O livro foi lançado já. Qual é o nome do livro? Não, eu lancei um livro, Encontro Marcado, mês passado, que fala das pessoas que foram rejeitadas pela igreja, né? As pessoas que foram descartadas porque os seus pecados eram piores que os outros. E como Jesus reagiria a elas.
Lanço agora, esse mês que vem, um livro chamado Agar, a origem do povo árabe, que na realidade veio de Abraão, né? Essa briga com os judeus e com os muçulmanos, nessa época de Talibã. E no final do ano sai o livro com a minha história, que ainda não tem nome, a gente está negociando. E o filme tá em pré-produção. O filme tá em... eu não sei como é que se dá os nomes, mas eles estão fazendo roteiro, Tá. entendeu? E aí deve começar a filmar no final do ano, não sei como é que faz. Legal, vou te fazer uma pergunta que a Faça. gente... Faz a pergunta da bolinha. A pergunta da bolinha. Então tá. Felipe, se você pudesse escolher, não sei se você vai ter voz pra isso na produção do filme, mas se você pudesse escolher, quem faria o Felipe no cinema? Ai. Um gatão. Jim Caviezel? Não. Henry Caviezel? Mas o Superman. Mas é cinema nacional, Felipe. Ele viu o Superman, cara. Mas, Felipe, é uma cinema produção nacional. Celton Mello. Celton Mello é excelente. Bacana, excelente. Celton Mello. Ele cara. também fala calmo. Cara, rola aí, acho que rola. Posso Hein? dar outro? Posso dar pode. outro? Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi, cara. Rodrigo Lombardi. Já sugeriram. Ele é já elegante sugeriram. também. Sabe, ele tem uma elegância, ele tem essa postura elegante que você tem. É verdade. Cara, Rodrigo assim, Lombardi. a gente até... Tinha mais uns negocinhos pra fazer, uns quadrinhos. Cara, não vai Não dar dá fazer. tempo. Porque, Vamos bater assim, papo, eu tô aqui do lado. Cara, assim, a gente vai ter que fazer o esquema do almoço aí pra poder ser esses livros aí, pra gente conversar desse negócio aí. Pra falar de... A gente quer saber toda essa galera aí, todo esse trancafiamento de armário e tudo mais. Cara, mas queria te agradecer demais. Obrigado. Tua presença, a extrema educação e disponibilidade, todas as que a gente conversou. É impressionante, foi muito legal mesmo, de verdade. Obrigado de verdade. Veio muito bem indicado pelo Pax. Espero que todo mundo aí tenha gostado da conversa, de entender a história do negócio, e deve ter levado alguma coisa pra tua vida aí, porque se você não for burro, né? E fala pro pessoal como é que te segue agora, né? Onde que você quer que as pessoas estejam com você pra te acompanhar, cara. Então, eu sei que meu nome não é a coisa mais fácil de ser dita, né? Felipe Heidrich. Mas se você colocar Felipe H no Instagram, já vai aparecer meu nomezinho lá, Heidrich, verificado. Então, e tá assim, aqui embaixo, ó. então tá aqui embaixo. Tá aqui, não é? Isso, tá aqui o Instagram aqui. dele na descrição. Então, seguir pelo teu Instagram, por enquanto, acho que é a tua melhor rede. É o que eu movimento. Porque eu tenho Facebook, tenho YouTube, Twitter, mas o que eu respondo é o Instagram. Então, o seu Instagram, livro sendo lançado, tudo mais. Tudo divulgo lá. Então, fechado. Cara, obrigado demais mesmo. querido. Tamo junto. Sempre. Só não Tinha destrói que o fechar cenário. com chave Só de não ouro, destrói não é? o cenário. Tinha que fechar com Não chave caiu de em ouro. nada, tá tudo Que certo. prazer, cara. Obrigado. Que honra ter você aqui. Que prazer. Obrigado. Obrigado demais. Elementar, que semana que vem tem mais. Um abraço. Valeu. 3.